Em 2 de dezembro de 1987, a rede soviética do espaço profundo recebeu uma transmissão do espaço sideral. Foi captado pela primeira vez pelo radiotelescópio Galenkih RT-70 e logo confirmado pelos outros telescópios do sistema. O sinal, que se repetiu todos os dias durante cerca de 2 semanas, veio do KIC 8462852, hoje mais conhecido como estrela de Tab. É uma estrela do tipo F da sequência principal localizada na constelação de Cygnus, a aproximadamente 1470 anos-luz da Terra. Flutuações incomuns de luz da estrela, incluindo um escurecimento de até 22% no brilho, foram descobertas por cientistas cidadãos como parte do projeto Planet Hunters. Estas observações intrigaram a comunidade científica, que ainda não explicou que tipo de fenômeno natural poderia causar uma queda tão grande no brilho de uma estrela. Minha equipe, no entanto, não ficou tão surpresa. A transmissão continha 2 conjuntos de dados. O primeiro conjunto era um projeto matemático de uma grande estrutura retangular, semelhante a um batente de porta, e o segundo era uma data, comunicada a nós com a ajuda de uma série de ilustrações do nosso sistema solar, onde as órbitas do planeta ao redor do Sol eram usadas para indicar a passagem do tempo. Levamos apenas uma semana para descobrir que data era, a 18 de novembro de 2019, mas não conseguimos descobrir o que aconteceria nessa data. Embora, como você provavelmente pode imaginar, agora já sabemos. Passamos décadas a tentar construir a estrutura e quase perdemos o nosso financiamento várias vezes, especialmente depois do colapso da União Soviética, mais lenta mais seguramente. Continuamos a tentar, e a tentar, e a tentar. E então, mais ou menos na mesma época em que a estrela de Tab começou a aparecer na mídia, finalmente terminamos. Parecia sublime. Um portal gigante situado no centro de nossas instalações na Sibéria, no meio do nada. Não tinha nenhuma característica visível, exceto um buraco no topo, mas consistia em bilhões de circuitos intrincados, resfriados a cerca de menos 237 graus e era alimentado por um pequeno reator nuclear. Embora toda a instalação parecesse tão fria quanto a Antártica, não apenas por causa dos refrigeradores de diluição, mas também pelo clima rigoroso lá fora, eu ainda estava suando quando estávamos prestes a ligar a energia pela primeira vez. Mas nada aconteceu. Não importa o que tentássemos, não conseguíamos fazer nada. Durante anos, tudo o que pudemos fazer foi monitorá-lo. Foi decepcionante, especialmente depois de todo o trabalho duro que colocamos nisso. Nossa última esperança era a data misteriosa. E depois que isso aconteceu, tudo mudou. Na segunda-feira, 19 de novembro de 2019, às 23 horas e 54 krat, um objeto entrou na atmosfera da Terra acima do Oceano Pacífico. Para os astrônomos inesperados de todo o mundo, parecia idêntico a um pequeno meteoro. Mas sabíamos melhor, e um submarino da classe Lada foi implantado comigo a bordo junto com o resto da tripulação. O objeto caiu na Ilha da Decepção, uma ilha desabitada no arquipélago das Ilhas Auckland. Foi surreal desembarcar em terra, sem saber que tipo de artefato alienígena encontraríamos lá. Foi durante a hora do crepúsculo quando chegamos, e os pássaros que pululavam pela ilha, como se estivessem apreensivos, despertaram uma sensação estranha subindo pela minha espinha. Encontramos o objeto dentro de uma cratera. Era esférico, do tamanho de uma bola de bilhar, e sua superfície parecia a superfície da estrutura gigante que construímos na Sibéria. Ao contrário da nossa construção, porém, esta esfera escura estava ativa. Demorou algum tempo para entendermos isso, já que sua atividade era apenas audível. Quieto! Eu disse aos soldados que desembarcaram comigo. Ouvir. Nenhum de nós moveu um músculo enquanto estávamos ao redor da cratera. Houve um eco de passos lentos e arrastados vindos da esfera. Não parecia uma gravação, mas sim como se ouvíssemos algo realmente acontecendo na nossa frente, se isso faz sentido. Os passos pararam por 1 minuto e depois continuaram até desaparecerem completamente. Depois disso, pelo menos até onde podíamos ouvir sobre os pássaros agitados na Ilha Ventosa, a esfera ficou em silêncio. Um bravo soldado se ofereceu para tocar a esfera, certificando-se de que era segura, e depois disso,
a transferimos para o submarino. Não era tão pesado quanto parecia, apenas como se fosse oco. Durante toda a nossa viagem de volta à Rússia, sentei-me próximo à esfera, ouvindo atentamente. Estava quase todo silencioso, mas de vez em quando eu conseguia ouvir o eco de algo que me lembrava metal raspando contra metal. Embora eu não conseguisse explicar o que ouvi ou por que meios pude ouvir, ainda assim parecia ameaçador e agourento. De volta à instalação de congelamento, logo descobrimos que a esfera caberia perfeitamente no buraco no topo da estrutura e, portanto, era o que faltava a todos esses anos, a última peça do nosso quebra-cabeça. Ele viajou pelo espaço por mais de 1000 anos, disse-nos meu colega e querido amigo Dmitri, embora todos já soubéssemos disso. Alexander, ele disse e olhou para mim da cadeira de rodas, você realmente ouviu passos? Eu balancei a cabeça. Incrível, disse Sônia, nossa engenheira-chefe. Pegadas alienígenas de 1000 anos. Limpei a garganta, interrompendo-a, eu não tenho certeza se esses sons são gravações, eu disse e olhei para os olhos incertos do meu colega. Não houve repetições até agora, continuei. Cada som que ouvimos foi único e já se passaram várias horas. O que você está tentando dizer? Dmitri perguntou, antecipando uma resposta além de sua imaginação. Você está sugerindo. É apenas um pensamento, na melhor das hipóteses, uma hipótese, mas acho que temos que considerar que o som tem algo a ver com a função óbvia disto, deste orbe negro. A estrutura foi claramente concebida para ser uma porta, e este componente esférico, como todos vocês provavelmente também pensam, é muito provavelmente o que abrirá essa porta, ou o que conectará o nosso mundo ao mundo deles. Você quer dizer que essa coisa já está conectada? A Sônia começou sem terminar. Mordi meu lábio congelado nervosamente, organizando meus pensamentos. Se eu tivesse que adivinhar, diria que está emaranhado com um objeto idêntico do outro lado, em nível quântico, de alguma forma nos permitindo ouvir o que está acontecendo a 1000 anos-luz de distância em tempo real. E embora esteja além do nosso conhecimento comum, acredito que é através deste emaranhado que a esfera nos permitirá chegar lá, talvez num instante, se a colocarmos dentro do buraco no topo da estrutura. Todos sentimos a pressão do destino, talvez o destino da humanidade, sobre os nossos ombros. Se isso for verdade, Dmitri sussurrou, significa que isso acontece nos dois sentidos. Gospodi Bose, disse Sônia com a voz trêmula, eles podem nos ouvir. Procedemos à montagem de uma câmara à prova de som na qual juntamos a esfera com microfones para que pudéssemos observar a sua atividade sem que ela nos pudesse observar. Enquanto estudávamos, tentando encontrar tantas pistas quanto possível sobre o que esperar do outro lado, começamos a conversar sobre o que fazer a seguir. Neste ponto, os altos escalões das forças espaciais russas, e mesmo do governo, subitamente ficaram extremamente interessados na nossa pequena equipa subfinanciada de engenheiros e investigadores. Eles enviaram analistas, diplomatas e generais que queriam ter uma palavra a dizer sobre como proceder. Não vou insistir na política de tudo isto, mas rapidamente se tornou uma confusão e a sua primeira vítima foi, sem surpresa, o método científico. Minha equipe queria estudar a esfera por talvez 2 anos antes de colocá-la dentro da estrutura, não apenas para aprender o máximo possível, mas também para estar seguro, mas os generais, preocupados apenas com suas carreiras, não queriam que ficássemos sentados. Isso durou mais do que alguns meses e no final, embora ainda só tivéssemos ouvido estranhos ruídos metálicos vindos da esfera, eles decidiram por um plano muito simplista. Ou seja, colocar a esfera no lugar, enviar uma sonda e então, se parecesse seguro, enviar uma equipe através do que se supunha ser um portal. Eles não ouviram nossos avisos sobre coisas apressadas, mas pelo menos levaram a ameaça potencial a sério o suficiente para se prepararem para ela da maneira que pedimos. Como não sabíamos quase nada sobre os seres que nos enviaram para a esfera, excepto que eram milhares de vezes mais avançados que nós, não tivemos escolha senão preparar-nos para o pior com a defesa mais forte conhecida pelo homem em um míssil termonuclear. Ver o 28 sendo levado para dentro das instalações antes de abrir o portal foi uma visão ameaçadora de se ver. Se algo hostil entrasse do outro lado, a bomba seria detonada e destruiria tudo na área. Em meados de junho deste ano,
um guindaste ergueu a esfera até o topo da estrutura. Fiquei ao lado de Dmitri e do resto da minha equipe no chão, alarmantemente perto do míssil armado. Olhei para os jovens soldados próximos a ele, que receberam a tarefa de acioná-lo na pior das hipóteses. Eu me perguntei, e eles estavam realmente preparados para a morte em tenra idade? E então pensei, se sim, que coragem, se não, que tolice. A estrutura foi cercada por guardas militares com cães, enquanto os generais ficavam em um mirante improvisado a algumas centenas de metros de distância. A sonda que pretendíamos enviar era um veículo espacial enviado da Roscosmos. Uma voz feminina falou através do sistema de alto-falantes e ecoou pela instalação fria. Poderia ter havido uma maneira de evitarmos ruídos ao redor da esfera, mas como recebemos ordens de prosseguir com a missão tão rapidamente, não tivemos tempo. Isto significava que tudo o que fosse dito do nosso lado, e especialmente as instruções transmitidas através dos altifalantes, poderia ser ouvido do outro lado. Foi imprudente, para dizer o mínimo. Como se suspeitava, a esfera encaixou perfeitamente no buraco no topo da estrutura. Não sabíamos o que esperar, mas todos esperávamos alguma coisa. Um silêncio caiu sobre todos nós. Eu nem me atrevi a respirar. Mas nada aconteceu. Por um momento pensamos que havia algo errado. Então os cachorros começaram a latir como animais selvagens. Isso fez com que os cabelos da minha nuca se arrepiassem porque significava que algo havia acontecido, simplesmente não podíamos sentir. Um dos cachorros se libertou, de alguma forma, e correu até o portão. O soldado encarregado dele correu atrás, gritando para que ele ficasse parado, mas ele não quis ouvir. E então, quando passou pelo portal, desapareceu. Um suspiro coletivo pôde ser ouvido por toda a instalação, e depois um murmúrio preocupante. A porta estava, sem dúvida, aberta. Aquele cachorro viajou mais de 1000 anos-luz? Dmitri perguntou. Ninguém disse nada por alguns minutos, tentando inutilmente ouvir o cachorro através da esfera, e então um dos generais falou com autoridade pelos alto-falantes no teto. Envie a sonda. O veículo espacial desapareceu assim como o cachorro. Todos nós olhamos para as telas na parede, que estavam conectadas ao veículo espacial por meio de um cabo que agora parecia pairar sozinho no ar, em uma expectativa cheia de suspense. Nada. Houve um estrondo vindo da esfera e então tudo ficou em silêncio novamente. Engoli em seco de ansiedade. Debatemos o que poderia ter acontecido, mas é claro que não tínhamos como saber. Foi sugerido que o veículo espacial poderia ter caído por acidente, e por nenhuma outra razão além da conveniência que foi considerada um fato. Em seguida, colocamos uma câmera em uma barra de metal e a inserimos no portal e depois de ter sido recuperada 15 minutos depois finalmente conseguimos ver pela primeira vez como era o outro lado. A gravação estava fortemente distorcida e não revelava muita coisa, como se a câmera tivesse sido submetida a algum tipo de radiação, ou embora nenhuma tenha sido detectada, mas estava claro que havia um grande espaço aberto do outro lado. O solo era plano demais para ser natural e havia sombras à distância indicando estruturas. Nada do que vimos ofereceu qualquer explicação sobre o que havia acontecido com o veículo espacial e o cachorro não estava em lugar nenhum. Eu tive que argumentar para que Dmitri estivesse na equipe que acabou sendo enviada pelo portal. Como estava numa cadeira de rodas, o general responsável pensou que seria um problema para o resto da equipa, mas convenci-o de que a sua experiência em exobiologia era absolutamente necessária. E isso não era inteiramente verdade. Após o acidente com a espaçonave Soyuz TM-5 que colocou Dmitri na cadeira de rodas, ele passou quase toda a sua vida trabalhando em nosso projeto ultrasecreto. Eu estaria condenado se ele, meu melhor amigo, não tivesse permissão para ver os frutos de seu próprio trabalho. E assim, orgulhosamente o ajudei a entrar no traje espacial. Agora você será o cosmonauta que sempre deveria ser, eu disse com um sorriso no meu rosto castigado pelo tempo. Faremos história novamente, como fazíamos antigamente. Para a pátria, hein? Ele disse e riu até ter um ataque de tosse. Acho que preciso de uma bebida. Depois disso, eu disse, teremos merecido.
Além de mim e de minha pequena equipe de cientistas, um grupo de homens Hans altamente treinados foi designado para nos ajudar. A presença deles não me fez sentir mais segura. O que quer que nos esperasse do outro lado, se eles nos cumprimentassem com hostilidade, não teríamos a menor chance. Não éramos nada mais do que formigas irritantes entrando pela porta da frente de uma casa além da nossa compreensão. Ficar em frente ao grande portal, todo vestido, aumentou consideravelmente essa sensação. Enquanto saudava os generais no mirante, um coro feminino cantava o hino nacional. Todo esse esplendor, eu sussurrei para Dmitri e dei um tapinha em seu ombro, apenas para encobrir o quão infinitamente pequenos somos sob os segredos antigos que estamos prestes a descobrir. O comando ao meu lado teve que lutar em seu traje espacial para fazer o sinal da cruz. Balancei a cabeça para ele sorrir na tentativa de inspirar alguma confiança. Ele não precisava saber que sua arma seria inútil. Tudo que eu conseguia ouvir no meu capacete era a minha própria respiração rápida, dizendo-me o quão assustado eu realmente estava, e a conversa no rádio. Prossiga em frente. Foi o general. Ele pigarreou e continuou com uma voz mais suave, em deixa a Rússia e toda a humanidade orgulhosas. Eu respirei fundo. Dmitri agarrou as rodas de sua cadeira e abriu o caminho em direção ao portão. Hesitei por um segundo e olhei para as pessoas atrás de mim. O fato de que eles estariam a mais de 1000 anos-luz de distância de mim em poucos minutos era quase impossível de entender. Alexandre, disse Sônia. E está na hora. Ajudei-a a carregar uma caixa de metal com equipamentos. De alguma forma, me fez sentir um pouco mais seguro andar ao lado dela. Embora o traje espacial estivesse protegido contra o frio, eu ainda podia sentir a temperatura extrema vinda do portal congelado. A viseira dourada presa ao meu capacete embaçou com meu hálito gelado. Todos paramos bem em frente ao limiar invisível. Aquele minuto pareceram horas. Tudo o que pude ver atrás do portão foi a parede do outro lado da instalação. Não havia nenhuma pista visual, nem mesmo a menor vibração no ar. Isso tornou o que estava prestes a acontecer ainda mais difícil de acreditar. Ninguém disse nada. Os comandos garantiram que suas armas estivessem prontas para disparar. Olhei para Sônia, mas não consegui ver seu rosto por trás do visor. Bem, então, Dmitri finalmente disse, boa sorte, camaradas. Essa se tornou a atitude não oficial e ultrapassamos o limite. A transição foi perfeita. Uma rachadura no rádio foi a única indicação de que algo havia acontecido, cortando nosso contato com a Terra. Por alguma razão, os sinais de rádio não conseguiram penetrar no gateway. Uma visão maravilhosa nos cumprimentou. A estrela, filtrada através de uma cúpula parcialmente rachada e de cor laranja que cobria todo o céu, brilhava sobre uma paisagem urbana escura e silenciosa, repleta de arranha-céus mais altos do que qualquer coisa já construída na Terra. Eram todas silhuetas negras contra o sol nascente. Fora da cúpula, toneladas de metal retorcido e enormes pedaços de estruturas quebradas flutuavam pelo espaço. Duas coisas ficam imediatamente claras para nós depois de ver isso, que estávamos em uma plataforma espacial grande o suficiente para permitir sua própria gravidade, na verdade, parte de uma tentativa de enxame Dyson, e que em algum momento entre o momento em que a mensagem foi enviada à Terra e agora toda a sua civilização foi abandonada ou destruída. Outra enorme plataforma apareceu, elevando-se solenemente no horizonte como uma flor negra e lançando sua sombra hexagonal gigante sobre nós. Foi rasgado ao meio por forças antigas inimagináveis, deixando passar um raio de sol que iluminou a paisagem à nossa frente. Grandes degraus desceram do portal e o veículo espacial pelo qual havíamos enviado caiu no chão abaixo deles. O portal ficava na borda de um grande quadrado oval cercado por portais idênticos, indicando que as pessoas que construíram esta civilização enviaram muitas mensagens às estrelas e esperaram pacientemente por respostas. O cachorro veio correndo em nossa direção vindo do meio da praça, provando que a plataforma estava pressurizada e cheia de oxigênio. Tirar os capacetes estava fora de questão, já que não sabíamos que outros gases ou possivelmente até patógenos poderiam ter permanecido na atmosfera. Descemos as escadas, Sônia e eu ajudando Dmitri, e investigamos o veículo espacial.
Ele claramente havia caído da escada, como suspeitávamos, mas também havia um conjunto de pequenos buracos na lateral que não conseguíamos explicar. O cachorro abanou o rabo quando nos alcançou. Um dos comandos se abaixou e deu um tapinha na cabeça dele. Ele olhou para a etiqueta dela. Boa menina, ele disse e riu. O nome dela é Aliona, uma verdadeira heroína. Tenho um mau pressentimento sobre este lugar, disse Dmitri. Quero dizer, o que aconteceu aqui? Todos esses portais, disse Sônia, apenas esperando para serem conectados a algum mundo distante. Olha, eu disse e apontei para um dos portões no outro extremo da praça. Aquele está quebrado, quase como se tivesse explodido. Embora o meu instinto, numa sensação desconfortável de apreensão, me dissesse para ficar longe deste lugar abandonado e regressar à Terra, a minha curiosidade científica manteve-me em frente. O portal estava de fato em ruínas, e pelo que parece, foi o resultado de uma explosão. Olhei de volta para o nosso próprio portal, anônimo entre o resto deles. Se alguma coisa lhe acontecesse, pensei, ficaríamos mais afastados de casa do que qualquer outra pessoa na história da humanidade. Alexandre. Eu ouvi a voz de Dmitri no meu capacete. Ele estava a algumas centenas de metros de mim. Olha esses. Havia ossos enormes, aparentemente fossilizados, espalhados pelo chão. Sônia nos ajudou a coletar alguns pedaços menores enquanto os comandos patrulhavam a área. Centenas de pequenos buracos cobriam os frágeis fósseis, como se tivessem sido comidos por vermes em algum momento. Isso parece parte de uma caveira, eu disse e apontei para um pedaço do tamanho de uma pedra. Que fascinante, continuei, que surpreendentemente fascinante. Seu tamanho pode explicar por que os portais são tão grandes, disse Dmitri. Eles podem ter usado seu próprio tamanho como ponto de referência. Eu tenho uma teoria, disse Sônia. Todos esses portais. Eles devem tê-los construído para alcançar mundos potencialmente civilizados. Mas este portal em particular. Você não acha que simplesmente entrou em colapso com o tempo, por causas naturais? Perguntei. Talvez eles tenham convidado algo hostil, disse ela. Algo mais poderoso do que os seres que construíram tudo isso? Dmitri perguntou. Respirei fundo e instável. Se sim, eu disse, a questão é: o que aconteceu com aqueles que os destruíram? Dmitri continuou, causando arrepios na minha espinha. Acho que talvez devêssemos voltar e... Sônia foi interrompida pelos comandos que gritaram para que fossemos atrás deles, mais uma vez como se não soubessem que neste lugar não éramos nada mais do que trogloditas primitivos. De uma das ruas largas e desoladas que conduziam à praça apareceu uma figura da altura de um edifício. Ele mancou em nossa direção, entrando lentamente na luz. Só de ver o quão lento ele se movia eu entendi que era a fonte dos passos que ouvi vindos da esfera na Ilha da Decepção. Tinha um corpo magro e cinza cheio de buracos sangrentos. Sua enorme cabeça lembrava o fóssil que havíamos encontrado no chão, com 10 ou mais pequenos olhos cobrindo todo o rosto. Sem boca ou nariz, apenas olhos sem piscar. Movia seus longos braços de tal forma que parecia querer nos espantar, mas era impossível dizer se havia alguma agressividade por trás dele. Mãe de Deus, Dmitri disse. Isso não está certo. Por favor, Alexander, me leve de volta. O cachorro latiu furiosamente e os comandos se prepararam para atirar em puro pânico. Peguei a cadeira de rodas de Dmitri e instruí todos a voltarem para o nosso portal. Mas pouco antes de nos movermos, o ser alienígena desabou e caiu para a frente. Ele levantou uma nuvem de poeira ao atingir o chão. Por alguns minutos, ficamos em silêncio e observamos seu cadáver aparentemente morto. Meu coração estava acelerado e eu podia sentir minha pulsação nas têmporas. Um eco de algo grande caindo no chão ao longe chegou até nós. A sensação desconfortável de antes se transformou em pavor misturado com a estranha sensação de ser observado.
Uma contração repentina se espalhou pelo cadáver e então, para nossos gritos de terror, criaturas começaram a escapar pelos buracos em sua pele e até mesmo pelas muitas órbitas oculares. É difícil descrever a visão abominável que se desenrolou diante de nós. Essas criaturas pareciam centopeias negras enormes. Um deles, o maior, forçou-se a sair pela boca do corpo e foi nesse momento repulsivo que os comandos abriram fogo. Os trajes espaciais tornavam mais ou menos impossível correr, e era como correr em um pesadelo onde você nunca ganha velocidade, não importa o quanto tente. As feras artrópodes enxamearam em nossa direção. Um dos menores rastejou para dentro do traje de um dos comandos. Eu pude vê-lo entrar em sua boca e depois sair de um de seus olhos. Um maior esmagou a viseira de outro comando e arrancou sua cabeça com a coluna ainda presa a ela. Não corri para salvar a minha vida, nem mesmo para salvar a vida do meu amigo, porque sabia que só a erradicação nuclear nos esperava do outro lado. Corri para salvar a humanidade do mesmo destino que havia concedido aos habitantes ao redor do KIC 8.462.852 e para salvar a mim e ao meu amigo das mandíbulas das feras. Criaturas ainda maiores, tão grandes quanto trens, surgiram de seus esconderijos dentro da cidade escura. O cachorro correu na frente de todos nós e foi o primeiro a chegar ao portão. A cadeira de rodas de Dmitri caiu quando eu estava prestes a arrastá-la escada acima. Algumas das criaturas passaram correndo por nós, obviamente mais interessadas em passar pelo portal do que em nos matar. Abaixei-me e peguei a mão de Dmitri. Sônia correu até mim e ajudou a colocar Dmitri de volta na cadeira de rodas. Mais e mais criaturas entraram no portal e não havia indicação de que a ogiva tivesse sido detonada. Por que eles não detonaram a bomba nuclear? Perguntei. Como não havia como abrir a viseira e nem tempo de tirar o capacete, esmaguei a viseira no chão e gritei em direção à esfera o mais alto que pude. Explodam, seus malditos covardes, explodam. Sônia me ajudou a arrastar a cadeira de rodas de Dmitri escada acima. Deixe-me aqui, Dmitri implorou. Eu estou apenas. Cale a boca, eu disse. Não vou deixar você com essas abominações. 2 comandos passaram correndo por nós, um deles passou pelo portão, mas momentos depois seu corpo sem cabeça foi jogado de volta por ele novamente. E então Sônia gritou e largou a cadeira de rodas. Quase deixei cair. Ela colocou as mãos no capacete em uma tentativa desesperada de tirá-lo. Mas não houve tempo. A criatura entrou em seu olho e continuou em seu cérebro, fazendo-a vomitar incontrolavelmente até cair da escada. Foi um milagre eu ter passado pelo portal junto com Dmitri. O caos que nos atingiu, nem consigo descrever. As mulheres do coro estavam sendo destroçadas. Os guardas atiravam uns nos outros enquanto tentavam ingenuamente acertar as criaturas. Os soldados que operavam o míssil não foram vistos em lugar nenhum, provavelmente porque deixaram seu posto assim que a primeira centopeia apareceu pelo portal. Exceto por 1 ou 2 que estavam mortos no chão, os generais também não estavam em lugar nenhum. Mas os helicópteros decolavam do lado de fora, então não foi difícil descobrir onde estavam. O vidro do meu visor continuava cortando meu peito atrás do traje enquanto eu zigue-zagueava pela confusão, puxando Dmitri para minha frente. Eu ainda podia ouvi-lo pelo rádio do meu capacete. Deixe-me ao lado do míssil, disse ele. O que você está falando? Eu perguntei, embora já soubesse. Não há razão para nós dois ficarmos aqui, continuou ele. A Alexandre, salve-se. Não há como nenhum de nós sair daqui se tivermos sucesso, eu disse, esse é o ponto. Tente, Dmitri disse. Você pode andar, eu não posso. Parei ao lado do míssil, sem saber o que dizer. Vou te dar algum tempo, a menos que eles cheguem muito perto de mim, Dmitri disse. Não há tempo para um adeus sentimental, meu amigo, apenas corra. E eu fiz. Com lágrimas de vergonha obstruindo minha visão, eu fiz. Consegui entrar em um dos helicópteros que estavam prestes a decolar lá fora. A esposa de um dos generais estava sentada lá com seu filho,
que deve ter sido levado para a instalação contra o protocolo. Apenas para deixá-lo ver a história ser feita. Ele parecia chocado, mas foi mantido calmo pelo cachorro deitado no chão sob suas pernas. Você a salvou, eu disse e tentei sorrir enquanto o helicóptero decolava. Você é um herói, jovem, um verdadeiro herói. A instalação encolheu abaixo de nós enquanto subíamos para o céu e quanto mais nos afastávamos, mais preocupado eu ficava com o fato de uma das criaturas ter chegado até Dmitri. Mas então, talvez a 1,5 km de distância, a luz ofuscante da explosão nuclear subjugou-nos. Não me lembro de muita coisa depois disso. A onda de choque deve ter nos atingido com muita força. Acordei na localidade rural de Oymyakon. Disseram-me que tinham encontrado o helicóptero destruído num dos vales ao lado da cidade. O menino e o cachorro sobreviveram, mas a mãe e o piloto não. Os aldeões viram a nuvem em forma de cogumelo, mas além deles ninguém teria sido capaz de ver a explosão devido à sua localização remota. No entanto, o aumento dos níveis de radiação foi detectado na Escandinávia algum tempo depois. Naturalmente, o governo manteve silêncio sobre o motivo, e eu realmente pensei que tudo voltaria ao normal e que havíamos evitado com sucesso a extinção de toda a vida na Terra. Mas na semana passada descobri que a Leona desmaiou lá fora. Aparentemente, um de seus olhos estava faltando.